Temos aqui uma pergunta sobre um assunto que sempre reaparece. Eu vou ler. Querido pastor John Piper, quero entender. 1 Timóteo 2,4. Esse texto fala sobre a dupla predestinação? Parece que este versículo contradiz a doutrina da dupla predestinação. Se o senhor puder, por favor, comente também 1 Pedro 2,8. Eu sei que a Bíblia é toda interligada e coerente, mas eu estou com dificuldades de entender esses dois textos juntos. Pode me ajudar? É verdade, a Bíblia é coesa, coerente e íntegra. Reconhecer isso já é um ótimo início. Vamos olhar para 2 Timóteo 2,4. Mas antes disso, eu preciso deixar claro que, durante muito tempo, muitos pensaram ter um problema para o entendimento da dupla predestinação, da própria predestinação ou qualquer eleição incondicional para a salvação. Vou falar agora sobre dupla predestinação e tentar deixar claro porque não acho que exista em 1 Timóteo 2,4 contradição entre predestinação ou dupla predestinação ou as duas coisas juntas. Predestinação é Deus indicando o destino final e eterno de uma pessoa antes mesmo da criação do mundo. Por exemplo, Efésios 1 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Isso está em Efésios 1, 4 e 5. Deus aponta ou destinou os eleitos para a adoção. Este é o destino. Deus já tem plano para os seus escolhidos antes mesmo da criação. Sendo assim, o termo predestinado quer dizer destinado antes mesmo da adoção. Os predestinados sempre correspondem àqueles aos quais Jesus Cristo chamou atraindo a Ele. São aqueles que acreditam em Jesus Cristo e são justificados pela fé. Romanos 8 confirma isso quando lemos: depois de predestiná-los, Ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Romanos 8:30. E sabemos que a justificação é somente pela fé. Não existe outro jeito. Estes são os que creem. Aqueles que Ele chamou, Ele trouxe a fé e a justificação, aqueles aos quais Ele justificou e glorificou. Então, os predestinados e os justificados pela fé em Cristo Jesus são sempre o mesmo grupo. Porque Deus não somente predestina, mas Ele também atrai pessoas a Ele mesmo e os traz para a fé, os justifica e finalmente vai glorificá-los. Não existem predestinados que não acreditam, e não existem aqueles que creem e não são predestinados. Deus é soberano em todo o processo de salvação, do começo ao fim, de eternidade em eternidade, em todos os aspectos. A dupla predestinação é usada para dizer que, se Deus destina uns para a salvação e adoção, então Ele ignora outros. E o destino eterno destes é o julgamento e não a salvação. Algumas pessoas dizem que nós não deveríamos chamar a decisão de Deus de uma segunda destinação, já que a Bíblia não menciona isso dessa forma. Penso que não devemos dar atenção ao que a Bíblia não dá atenção. Na verdade, a Bíblia não usa a palavra predestinado para aqueles que não creem e perecem, mas a Bíblia menciona essa realidade. E não é apenas uma dedução lógica. Estamos falando sobre textos das Escrituras Sagradas, textos bíblicos. Então, vamos considerar 3 passagens bíblicas. Vamos ouvir o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,8. Esse texto menciona aqueles que, vou ler para você, tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. 1 Pedro 2,8. Outro texto que trata do assunto é Romanos 9, onde lemos o seguinte: sobre aqueles que, vou ler, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Isso é Romanos 9, 22.
podemos também ler Provérbios 16. Esse texto deixa bem claro. A Bíblia diz: o Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso, para o dia da calamidade. Provérbios 16, 4. Cada um desses textos devem ser estudados com atenção e uma interpretação verdadeira. Apesar de todo o meu esforço durante anos, me rendi ao fato de que eles realmente ensinam que Deus planeja o destino de cada pessoa, ou para a salvação, ou então para o julgamento. Eu sei que isso é um pouco polêmico, mas também é muito importante. O que eu quero dizer é que não é um tema que não deve ocupar o centro das discussões. Penso que o que diz sobre a soberania de Deus ou sobre a natureza da graça que salva e seu poder é soberano. Pense sobre as implicações sobre orações e evangelismo, e ainda a segurança da salvação e tantas outras coisas. Não é um assunto sem importância. A objeção mais comum a esse ensino bíblico da predestinação, e não importa se chamam apenas predestinação ou se o assunto é dupla predestinação, é que às vezes pode parecer que o resultado eterno pode ser pessoas sendo punidas quando não são responsáveis moralmente. Para alguns isso parece injusto. Parece injusto com as pessoas e injusto considerando o caráter perfeito de Deus. Um outro ponto de vista diz que Deus não decide o destino eterno de ninguém, mas que os seres humanos exercem sua capacidade de escolha baseada no seu livre-arbítrio. A impressão que esta visão alternativa deixa é que os seres humanos não podem ser moralmente responsáveis a menos que cada um deles exerça sua capacidade de autodeterminação, o que chamamos de livre-arbítrio. O texto bíblico que usam para basear esse ponto de vista, e eu quero deixar claro que este não é o meu ponto de vista, e eu não concordo com isso, é 1 Timóteo 2,4. Deus diz, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. 1 Timóteo 2,4. Aqueles que leem o texto com essa intenção desenham uma realidade a partir desse verso, onde Deus não pode escolher apenas os que são salvos, porque Ele diz desejar que todos sejam salvos. Agora o problema é o seguinte: as duas interpretações admitem que Deus prioriza alguma coisa acima do seu desejo de que todos sejam salvos, porque sabemos que nem todos são salvos, como se alguma coisa fosse capaz de impedir Deus de salvar a todos. Um desses pontos de vista diz que o que impede Deus é que ele prioriza a autodeterminação dos seres humanos, ou o seu livre-arbítrio, acima da salvação de toda a humanidade. Quem pensa assim acha que é melhor que alguns pereçam do que todos sejam privados do livre-arbítrio. Outra forma de ver esse tema, e esse é o meu ponto de vista, é o que diz que o que impede Deus de salvar a humanidade toda é que ele prioriza a glória da liberdade da sua graça soberana acima da salvação de todos os seres humanos. Quem pensa assim, ou quem pensa como eu, acredita que é melhor que alguns pereçam do que a liberdade e a grandeza da graça de Deus seja diminuída. A pergunta que fica é: qual dessas duas explicações é a explicação bíblica do porquê Deus não salva toda a humanidade? É o compromisso de Deus com o livre-arbítrio humano? Ou é o compromisso com sua própria liberdade e a glória da sua graça que predestina os salvos? Com certeza, essa pergunta é uma pergunta que merece muita atenção. Em temas como esse, independente do seu ponto de vista, é muito fácil darmos atenção a verdades que estão fora do contexto bíblico que estamos estudando, ao invés de nos aprofundarmos no contexto para entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Vamos comparar o que Paulo diz em suas 2 cartas pastorais a Timóteo. A linguagem usada é muito parecida. Agora há pouco citei 1 Timóteo 2,4 e você ouviu o que eu li. Vou repetir.
cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Agora veja o que diz Paulo em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Paulo usa uma expressão muito parecida com essa. Ele diz, vou ler agora. Assim, conheçam a verdade. As expressões são muito parecidas. E agora vou ler para você todo o trecho de 2 Timóteo 2, 24 e 25, que diz assim. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e, assim, conheçam a verdade. Acabei de ler 2 Timóteo 2, 24 e 25. Parece claro que em 1 Timóteo 2,4, Paulo não acredita na autodeterminação dos seres humanos no que diz respeito ao ato do arrependimento. Neste verso, o arrependimento não depende da autodeterminação humana. Depende de uma dádiva de Deus para que a pessoa que está presa ao pecado e a Satanás se liberte. Ouça o que diz 2 Timóteo 2, 25. Vou ler agora. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e, assim, conheçam a verdade. Sendo assim, nos ensinamentos destas duas cartas de Paulo a Timóteo, fica claro que o que impede Deus de fazer o que ele deseja fazer, salvar toda a humanidade, não é o seu compromisso com a autodeterminação humana. Ninguém é salvo a menos que Deus conceda o arrependimento. Arrependimento não é o produto da autodeterminação humana. É um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Muitas pessoas tentam fazer disso uma contradição lógica, mas não é. Essa verdade aparece em toda a Bíblia. Os seres humanos são moralmente responsáveis, apesar de não terem a palavra final quanto à autodeterminação. Deus não é injusto. Depois leia Romanos 9,14. Ninguém é punido se não merece ser punido. E o peso do castigo é proporcional à maldade cometida. Apesar de Deus predestinar os que estarão salvos e os que não serão, ninguém será julgado se não merecer o julgamento. Isso não é uma contradição lógica, como muitos podem tentar fazer você acreditar. Isso é um mistério. E eu não penso que a Bíblia torna fácil entender como essas duas verdades podem andar juntas em perfeita compatibilidade. Estou falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A Bíblia inteira afirma que as duas são verdadeiras. Elas são compatíveis. A Bíblia ensina as verdades contidas em cada uma das duas. E receber essas verdades é profundamente importante para o bem de nossas almas, para compreender a integridade da palavra de Deus, para a saúde da igreja, para o avanço da missão que Deus nos deu e para a glória da graça de Deus.